Fala pessoal, mais um vídeo falando sobre assinatura de veículo. O que vale mais a pena? Comprar ou alugar um veículo na modalidade de assinatura? Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, em que foi apresentada uma metodologia de aluguel de carro, onde os recursos para adquirir um carro novo seriam investidos numa aplicação financeira. E só após o término da assinatura é que o valor investido seria resgatado e comparado com o valor patrimonial dos dois casos. Assinatura, que seria o aluguel ou aquisição do veículo. Na ocasião, trabalhamos com os mesmos dados de um vídeo de um outro canal. Para entender melhor a história, assista ao vídeo anterior. Nesse vídeo, vamos fazer diferente. E se os recursos para adquirir o veículo fossem os mesmos para pagar a mensalidade do aluguel? Ou seja, você iria investir os recursos numa aplicação financeira, mas todos os meses você iria sacar parte do valor para pagamento da mensalidade de assinatura. Vamos ver como ficou? Conforme vocês podem ver, aqui a gente já tem o detalhamento dos custos que foi utilizado no vídeo anterior. Então a gente tem um cenário da locadora de veículo, da locadora, que no caso é a assinatura, ou a situação da aquisição do carro. A diferença de um para o outro, o que vai fazer diferença na verdade, é se por acaso a pessoa resolve alugar um veículo e ao invés de comprar, já que se ela alugou, ela teria disponível R$ 67.540,35. Se ela pegasse esse valor e investisse numa aplicação financeira, quanto seria o retorno que ela teria, que aqui podemos chamar de custo de oportunidade? Qual seria o custo de oportunidade? Será que vale a pena fazer dessa forma? Então vamos lá. No caso da assinatura do veículo, o único custo que a pessoa terá ao longo dos 12 meses é apenas R$ 15.840. O custo com documentação, seguro, manutenção, emplacamento, todos os custos eles já estão inclusos aqui no custo de R$ 15.840, que seria uma prestação de 12 prestações de R$ 1.320. Ao fim desse contrato, a pessoa entrega o carro para a locadora e não tem a propriedade do carro. Já no caso da aquisição, a pessoa teria que desembolsar R$ 67.540. Ao final do período de 12 meses, essa pessoa não iria também ficar com o carro, porque ela iria vender, para que a gente possa comparar a situação dos dois cenários em que a pessoa fica sem o carro, porque ela vai vender e no caso aqui ela venderia por R$ 56.749, ou seja, 10 mil a menos do valor de aquisição. Então, ao longo dos 12 meses, ela teria um gasto com a documentação, IPVA, o DPVAT, com o emplacamento ali do carro, 2.811, seguro, 2.500, manutenção, 900, emplacamento, R$ 300. Então, esse seria o custo ao término dos 12 meses. Gastaria com assinatura 15.840 e gastaria com o carro próprio 17.312. O que eu vou mostrar aqui para vocês seria, e se a pessoa aplicasse o valor do veículo, que seria 67.540, quanto iria render para ela ao término dos 12 meses. Lembrando que nesse vídeo, o que difere do vídeo anterior é que no vídeo anterior, esse valor de 67.540 ele foi investido numa aplicação financeira e só foi resgatado ao término do período de 12 meses. Ou seja, a pessoa teria que ter uma outra fonte de renda para custear a mensalidade do veículo. Nesse vídeo a gente fez diferente.
A gente traz aqui um cenário em que a pessoa aplicou 67.540 e todos os meses ela precisou resgatar parte daquele valor investido para pagar o valor da mensalidade. Nesse cenário, o valor da correção monetária seria de 4.014. Esse 4.014 é o que é considerado o custo de oportunidade. Então, ao final dos 12 meses, o custo no cenário de aquisição do veículo seria de 21.317 e no caso da assinatura do veículo, 15.840. Uma diferença a favor da assinatura de 5.477,91. A gente precisa entender em que situação esse valor seria o valor seria corrigido nesse valor. Então aqui eu separei aqui mais dois itens que seria os gastos financeiros, ok? Os gastos financeiros para a gente entender como foi realizado os gastos e também depois a gente faz a construção do patrimônio. No caso aqui dos gastos financeiros, a gente pode observar que no caso da assinatura do veículo, o desembolso financeiro ele é simples. Durante os 12 meses, a pessoa desembolsou, gastou financeiramente 15.840. Já na situação da aquisição do veículo, a pessoa, além do gasto da aquisição, da compra, do valor do veículo, o custo da compra ser de 67.540,35, também houve um desembolso de 6.511,61. O que seria esse 6.511,61? É justamente o valor da manutenção, que no caso da assinatura não se tem. Tá? Então, se a gente voltar aqui um pouco, a gente percebe que 6.511 ele é justamente os valores de documentação, 2.811, 2.500 de seguro, manutenção 900, emplacamento 300 reais. Então aqui a gente chega no valor de 6.511, que é o valor que foi desembolsado com manutenção do veículo. Ok? Agora vamos aqui para o detalhamento do patrimônio. Como fica o patrimônio dessa pessoa ao final dos 12 meses? Vamos entender aqui. Então aqui, conforme vocês podem observar, no caso da aquisição do veículo, o patrimônio inicial nos dois cenários é o mesmo, 67.540, tanto na assinatura quanto no veículo, é o patrimônio inicial, sendo que no caso da aquisição do veículo, a pessoa precisa gastar esse valor de 67.540 para adquirir o veículo. Então ela fica sem nenhum recurso para poder fazer investimentos, tá? Fica zerado para não fazer investimentos. Durante os 12 meses, ela não vai fazer investimentos nenhum, tá? Não, consequentemente, não vai ter correção monetária, zero de correção monetária. E ela vai precisar gastar 6.511,61 com manutenção do veículo. Terminou os 12 meses, ela vai pegar aquele veículo e vai vende por 56.749. Então, o patrimônio final dela é o valor que ela conseguiu com a venda do veículo, que é 56.749. Já no caso da assinatura é diferente. A pessoa tem 67.540,35 disponível para fazer o investimento. Então ela resolve não adquirir o veículo, porque vai alugar, e investe 67.540 em uma aplicação financeira por um prazo de 12 meses. Durante os 12 meses, aqui é importante mencionar que a pessoa ela precisa fazer os mesmos gastos que ela teria se tivesse adquirido o veículo de 6.511 com manutenção. Ela precisa considerar como sendo um aporte que ela vai fazer naquela aplicação financeira. Tá? Então, já que ela deixou de gastar 6.511,
ela vai pegar esse valor de 6.511 de manutenção e também vai fazer o investimento, a aplicação financeira. O mesmo entendimento com o caso dos 67 mil, que é o valor que ela deixou de gastar caso ela tivesse realizado a compra do veículo. Então aqui, como ela deixou de gastar 6.511, ela precisa pegar esse recurso e também fazer a aplicação financeira. Aqui a gente está usando uma taxa de 0,5% ao mês, que é o que equivale a 6,17 ao ano, e esses valores aplicados iria render R$ 4.014. Tá? Os gastos que ocorreram durante o ano, durante os 12 meses, foi apenas a assinatura do veículo de 15.840. Então, o patrimônio final dela aqui ficaria 62.226,91, que é justamente o valor do investimento inicial, o valor do aporte que ela vai fazer no mesmo valor que se ela tivesse da manutenção do veículo, a correção financeira de 4.014, mais menos o que ela retirou de 15.840, então ela fica com um patrimônio final de 62.226. Aqui é importante mencionar o seguinte: esse valor de 15.840 ele não veio de uma outra fonte de recursos do proprietário. Esse valor de 15.840 mensalmente a pessoa precisa fazer um resgate na aplicação financeira para poder pagar a mensalidade. Então, notem aqui o seguinte: nas duas situações, tanto na aquisição do veículo como na locadora, a pessoa precisa se programar para ter um gasto de 6.511. A diferença da aquisição do veículo é que esse 6.511 ele é gasto com a manutenção do veículo. Já no caso da assinatura, esse gasto que seria para manutenção, ele vai ser aplicado de forma programada mês a mês na aplicação financeira, para que possa juntar com o investimento inicial de 67 mil e vai render 4.014. Tá ok, pessoal? Então vejam que a diferença do patrimônio final, tanto no caso da aquisição do veículo como da locação, é de 5.477 a favor da locação do veículo. Esse valor é o mesmo valor, percebam, 5.477, é o mesmo valor que a gente encontrou aqui na diferença do custo entre a locação e a aquisição. Tá? 4.014, que a gente está considerando como custo de oportunidade, notem que é o mesmo valor da correção monetária, 4.014, que ela teria, o que ela terá, caso ela decida em não comprar o veículo. Ok, pessoal? Então, aqui a gente precisa considerar alguns pressupostos, tá? Conforme vocês podem ter notado, nessa situação específica, a locação do veículo ela se torna mais vantajosa do que adquirir um veículo. Sendo que a gente precisa aqui levar em consideração que no caso da locação do veículo, existe uma quilometragem contratada, tá? R$1.000, você não pode passar desses 1.000 quilômetros, tá? A desvalorização do veículo, aqui a gente está considerando uma taxa média de 16%. Se quiser entender como chegou nesse percentual de 16%, assiste o vídeo anterior que é explicado. Tá? Aqui é importante demais levar em consideração que os gastos com manutenção, embora não haja na locação do veículo, mas ele precisa ser considerado para aplicação. Se você notar que se tirarmos o valor da aplicação referente ao gasto com manutenção, essa diferença patrimonial aqui ela é afetada. Tá? Então, nas duas situações, a pessoa precisa se programar
que terá esse desembolso de 6.511. Um vai ser para fazer manutenção e o outro para fazer aplicação financeira. Então, é muito importante ter atenção com esse tipo de gasto com manutenção do veículo. Tá? Embora haja que não tenha na assinatura, mas precisa desembolsar para fazer a aplicação financeira. E aqui a gente está considerando uma taxa mensal de 0,5% ao ano, tá? Que isso aqui corresponde a 6,17 ao ano, 0,5% ao mês, que corresponde a 6,17 ao ano. E no dia de hoje, a economia, quando a gente está gravando esse vídeo, você nota que o CDI, que é uma taxa aí que é referência para algumas aplicações financeiras, ela está sendo de 5,15 ao ano, tá? Que isso corresponde em média aí a 0,41 ao mês. A taxa Selic, 5,25 ao ano, que também corresponde aproximadamente a 0,41 ao mês. E a poupança, 3,67 ao ano, que dá 0,30 ao mês. Então, é necessário levar em consideração que, se for utilizada as aplicações tradicionais, que se tem aí como referência o CDI, a Selic ou a poupança, a pessoa não alcança esse cenário. Precisa encontrar uma forma de aplicar os recursos numa aplicação que, para esse caso específico, renda no mínimo 0,5% ao ano. Tá, ok? Uma outra coisa muito importante é a liquidez da aplicação. Notem que mensalmente será necessário fazer um resgate de parte do valor investido para que possa pagar a mensalidade. Então não se pode fazer uma aplicação financeira, para esse caso específico, onde os recursos eles ficarão presos durante o período de 12 meses. Então tem que ter uma liquidez aí imediata ou uma liquidez programada para a cada 30 dias poder fazer esse tipo de resgate. Tá ok, pessoal? Então, espero ter contribuído com vocês. Se gostou, curte aí o vídeo, coloca as sugestões. A partir das sugestões de vocês que a gente consegue melhorar aqui as explicações, e acompanhe o canal que a gente vai gravar outros vídeos aí comparando outros veículos em outro tipo de cenário. Tá bom, pessoal? Até a próxima, até mais!